Nesse longa, vamos conhecer um grupo de mulheres que compõem um time de futebol feminino, coisa que era muito mal vista naquela época, nos anos 80. E é nesse contexto que elas vão passar por uma série de descobertas. Prazer, eu sou Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir sobre Onda Nova. Ei, já estamos na liberdade. Eu sei, mas vamos pro Trianon. Mas Luca, por que você quebrou o cronograma do canal para falar desse filme aqui? Gente, Onda Nova é um caso muito particular. É um filme de 1983, tem mais de 40 anos, mas que só está chegando nos cinemas agora, 2025. Isso por conta da censura do regime militar. Por ser um filme que trabalha uma série de questões femininas sem nenhum tabu, o filme foi censurado, mesmo com a ditadura um tanto enfraquecida já em 83. O apoio popular já não era tão grande, havia muito o papo de um processo de redemocratização, mas a pressão sobre a arte, sobre a cultura continuava. E eu sinto que é importante discutir essa obra aqui, porque essa onda de moralismo, de certa forma, está ganhando cada vez mais corpo nos dias de hoje. É a gente pegar, por exemplo, o caso de Anora, que acabou de vencer o Oscar de melhor filme, a categoria principal. E o longa foi massacrado pelas pessoas da internet simplesmente por contar uma história de uma trabalhadora sexual. Então eu achei bem importante trazer a discussão sobre esse filme aqui, afinal ele carrega todo esse peso simbólico pra gente discutir também sobre o hoje. E eu quero iniciar esse papo aqui não discutindo necessariamente os temas que ele aborda, mas sim a forma. Afinal, é um longa muito, mas muito estiloso. Ele carrega uma série de exageros, mas sempre está operando dentro de uma brasilidade, mesmo quando pega elementos do estrangeiro, e ele faz muito isso. É um filme que bebe muito na cultura pop rock americana, o New Wave, mas também em todo o movimento hippie. E não vai trabalhar isso de maneira estéril, distanciada, muito pelo contrário, como eu disse, vai dar toques de brasilidade a essa identidade que não é necessariamente nossa. Com sua breguice, com seu exagero, com sua potência visual. É um filme muito colorido, com planos super inventivos e que não tem medo de mostrar nada. Inclusive, ele tá chegando agora no cinema restaurado em 4K. Tá lindo, vale demais ver na maior tela possível. Mas voltando a esse banho de referências que o filme possui, todas elas são muito perceptíveis pela direção de arte, pela fotografia, mas eu destacaria o trabalho da trilha musical, que vai de Caetano Veloso a Michael Jackson, passando por uma infinidade de outros artistas. Inclusive o próprio Caetano, a Regina Casé e o Casagrande fazem uma participação especial nesse filme. Eu sei, que rolê aleatório. E eu ainda destaco como ele se utiliza de toda essa estética, mesmo ambientando a história nesse cenário futebolístico, que na época, falando de futebol feminino, era muito marginalizado. O futebol feminino, salvo engano, foi descriminalizado em 1979. E ele foi regulamentado em 83, o ano justamente que o filme foi produzido. E aí eu resgato a palavra marginal. Afinal, essa é uma produção da boca do lixo. Eu não quero me aprofundar tanto nisso aqui, porque eu pretendo fazer isso em vídeos futuros, mas esse é um grupo, digamos assim, um movimento do cinema brasileiro focado em determinada região específica que produzia esses filmes mais transgressores, mais ousados, mas também mais baratos. Eram produções mais precárias, mas que dialogavam com temas que interessavam o povo e por uma forma, por um estilo também um pouco mais provocante, digamos assim. São filmes com muito sexo, com muita violência, com muita nudez e tocando em temas sensíveis, espinhosos.
A Boca do Lixo é um centro de produção cultural importantíssimo para a história do Brasil e, como eu disse, quero abordar mais aqui no canal. E eu dei todo esse enfoque para a palavra marginalidade porque está tanto no método de produzir o filme como no tema do filme. O futebol feminino era também marginalizado. Então é uma junção de causas à margem que fazem desse filme ter um toque ainda mais ácido, ainda mais rebelde. É a voz de fato daqueles que nunca são ouvidos. E aí a gente pode expandir isso para as discussões que o filme puxa a partir desse lugar do feminino e do futebol. As descobertas, a liberdade, as mulheres que percebem que podem encontrar prazer não necessariamente naquele homem idealizado, mas na parceira que está ao lado dela. Isso obviamente corrobora com toda essa atmosfera de certos exageros, transgressões. Alguns podem levar para o caminho da luxúria, eu particularmente não levo. E é um filme onde as suas personagens estão muito soltas para brincar, para se divertir. E eu falo as personagens no feminino, mas também existem personagens masculinos que ao longo do filme vão se descobrindo. E é um filme que tem sexo lésbico, sexo gay, sexo hétero, tem pra tudo que é gosto. Isso acaba sendo, obviamente, um retrato daquele momento onde a juventude, que cresceu durante o período da ditadura militar, se via numa necessidade de fugir do lugar comum, fugir da casinha. O conflito com os pais, por exemplo, é algo presente nesse filme, esse conflito geracional. Muitos especialistas, pesquisadores, inclusive, quando vão falar dessa dualidade, transgressão e repressão, citam o exemplo da mola, né? Que quando muito tempo esticada, quando você solta, ela vai para o outro extremo. E quando ela está muito fechada, quando você solta, ela vai para o outro extremo. Ou seja, rebeldia demais, transgressão demais, acaba acarretando em um movimento de opressão. Opressão demais acaba gerando um movimento de libertação. É esse grande ciclo que a gente vê a sociedade brasileira passando inúmeras e inúmeras vezes. Correm boatos que algumas meninas foram vistas fumando maconha nas dependências do clube. Temos recebido reclamações de uma mãe sobre o comportamento masculinizante de sua filha e até mesmo caso de atos sexuais dentro do vestiário. Então é muito legal pegar a Onda Nova e começar a refletir sobre a nossa história, sobre a história do nosso cinema como um todo, sobre esses movimentos marginais que surgem para contestar o regime vigente. É interessante também analisar as respostas a essa transgressão. É muito legal você pensar no contexto. Aqui um filme que está falando de futebol feminino, algo que recém havia sido descriminalizado. Vai tratar desse ambiente de forma um pouco mais livre. E aí você tem o futebol brasileiro nesse período no seu auge, talvez. Então existe um certo receio do governo militar de manchar a imagem desse Brasil que ele estava construindo através do futebol. É muito legal puxar todas essas relações, essas discussões. Eu poderia ficar horas aqui discutindo sobre isso. E eu deixo a recomendação. Onda Nova é um filmaço que você merece assistir. E que, sem brincadeira, vale ser visto na tela de cinema, mesmo sendo uma produção dos anos 80, muita gente tem preconceito, tá restaurada em 4K, lindíssima. Cara, vai assistir. Aproveita também, curte o vídeo, se inscreva no canal, ativando o sininho para receber as notificações, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo se você já conhecia esse filme, se ainda não, se pretende assistir. Vamos debater, vamos conversar. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!